Olá, irmãos, vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada a respeito da fé e obras, né? Nós realizaremos boas obras a partir do momento da nossa vida quando nós nos convertemos a Cristo, né? Porque é por meio dessa transformação que o ser humano vai ter na sua vida, né? Quando ele nasce de novo, quando ele aceita Jesus Cristo, ele passa a ter uma vida transformada a cada dia. Aí então ele vai passar a fazer boas obras, né? Ou seja, houve ali a ação de Deus, né? A graça de Deus na vida dessa pessoa, e por meio desta ação do Espírito Santo, a pessoa se vê pecadora, se arrepende dos seus atos, dos seus pecados e se converte. É nesse ato que se dá a conversão. E aí então passa a uma transformação quase que diária, né? Esse processo diário nosso de nos aperfeiçoarmos a cada dia, isso chama-se um processo de santificação. Então, a cada dia a gente vai melhorando, né? Às vezes cai, levanta e vai nessa vida conduzida, né? Por meio da nossa modificação, do nosso aperfeiçoamento, né? Então, praticando obras dignas do nosso arrependimento, né? As pessoas se arrependem, se convertem, são batizadas, né? Por isso é que o batismo deve ser realizado em adulto, né? Porque primeiro elas creem. Jesus Cristo falou: quem crer e for batizado. Então, primeiro crer, né? Então, veja só que não é uma fé, uma crença da boca para fora, é uma crença, é uma fé transformadora. A fé transformadora, essa é que vai produzir frutos, né, dignos desse arrependimento. Então, quando o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele não está entrando em contradição com Paulo, que Paulo diz que pela graça nós somos salvos, né, mediante a fé. Então, veja só. Então, alguns podem dizer: olha, Paulo diz que a salvação é pela fé, Tiago diz que é pelas obras. Será que eles estão entrando em contradição? Não. A Bíblia, que não tem nenhum livro da Bíblia que entra em contradição com o outro, né? São 66 livros, né, que compõem a Bíblia Sagrada, né? 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? Então, nenhum livro entra em contradição com o outro. Então, nós vamos fazer essa leitura de dois textos, do texto de Tiago e do texto de Paulo, e nós vamos ver essa questão da fé e obra, né? Vamos fazer, então, a leitura em Tiago capítulo 2, de 14 a 17. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 17, que diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, veja só, uma fé da boca para fora não adianta nada, né? Porque
falar que acredita, falar que crê em Deus, isso não é tudo, né? A fé transformadora, a fé que salva, esta sim é que é importante. Então, veja só, ele continua, né, Tiago, né? Ele está dizendo que se a pessoa diz que tem fé, mas não faz uma caridade, né? Não faz um ato assim para ajudar o próximo, uma fé aí que essa fé não vale nada, é uma fé morta mesmo, né? Conforme ele diz, né? Aí continua aqui a leitura, versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então veja só, ele está dizendo aqui, falar que crê, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas crer também crer num santo, crer numa santa, né? Crer em Deus e crer em outras coisas. Não, isso aí, até os demônios creem nisso, tá? Eles creem em Deus e tremem, mas o que eles creem, né, isso não é uma fé que transforma ninguém, né? Desse jeito aí, é uma fé que não salva, uma fé que não salva. E aí, então, veja só que Tiago fala que essa fé sem obras é morta, né? Porque é uma fé que por interesses, uma fé da boca para fora, não é uma fé transformadora, né? Uma fé transformadora, aquela fé que salva, né? Que a pessoa passa a crer em Jesus Cristo como seu Salvador, ele passa a se transformar, a mudar, né? Muda, causa uma mudança na vida dessa pessoa, né? A mudança da mente, né? A mudança do coração, né? Nessa caminhada que ele vai ter. E aí o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé, né? Ou seja, a salvação é somente pela graça de Deus, tá? Pela graça de Deus nós somos salvos. Então vamos voltar agora no livro de Efésios, né? Aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Nós não fazemos nada para sermos salvos, né? É um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Não vem de vós, isso não vem de vós, é dom de Deus, conforme ele diz aqui, ó. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é pelas obras, não, tá? Não adianta você tentar querer fazer caridade só para ser salvo, não é isso que vai te salvar. Primeiro você vai ser salvo pela graça, aí sim você vai dar frutos desse arrependimento, vai começar a fazer boas obras, até ajudar o próximo, tá? É isso aí que Deus quer, tá? Não de obras, para que ninguém se glorie, né? Eu ajudo fulano, eu faço tanta caridade que eu ainda abre a boca e fala, né? Para todo mundo saber. Fala o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, tá? Não precisa ficar tocando trombetas quando dá esmola, quando ajuda alguém, né? Fica você e Deus aí, né? Você está se sentindo bem com isso, né? Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, não está entrando em contradição nem Tiago com Paulo, né? Tiago diz que a fé sem obras
é morta. E Paulo está dizendo aqui que nós somos salvos pela fé, né? E por meio desta fé colocada em nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. No mesmo ato que Cristo nos salva, Ele coloca a fé dentro de nós. E por meio, então, desta salvação, que é pela graça, mediante a fé, aí nós vamos praticar boas obras, né? Então, veja só, como vai ser uma vida transformada, né? A cada dia, essa transformação, ou seja, uma fé transformadora, né? Que levou, então, a pessoa a fazer boas obras, né? Então, a fé é uma fé que muda, né, tanto a mente, o coração da pessoa, que ela vai praticar obras dignas desse arrependimento. Então, que Deus nos conduza nessa nossa caminhada, né, nessa nossa vida, né, por meio da salvação, da graça. Nós fomos salvos agora para praticar boas obras, né? Obras dignas de arrependimento, né? Você puder fazer caridade, puder ajudar as pessoas, isso aí vai fazer parte é uma consequência da tua salvação, tá? Então, não que as pessoas para serem salvas vão começar a fazer obras, não, é o contrário. Quando elas são salvas, elas passam a fazer boas obras. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conduza para levar também a salvação, né, para outras pessoas por meio de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.